E continuamos falando desta discussão, já que é a grande discussão econômica, pelo menos aquela que avança com mais celeridade em Brasília. Por isso a gente fala com a Ode Cunha, colunista do Money e conselheiro de administração da Avel Investimentos. Ode, obrigado por estar aqui com a gente. O mundo político aparentemente realmente tem pressa, pelo menos a Câmara dos Deputados. Já o Senado mostra um pouco mais de cautela. Será que o resumo dessa história vai ser positivo e o Senado vai acabar prevalecendo nessa história? Ode, boa tarde. Boa tarde, Naka. Prazer falar contigo, quem nos assiste o CNN, Money. Eu espero que talvez a gente tenha um pouco mais de ponderação, né? Porque é uma discussão muito relevante, é uma discussão que foca sobre o tema de produtividade do trabalho na economia. Evidentemente que se quer que as pessoas possam ter períodos de repouso, trabalho maior, flexibilidade no trabalho, mas o impacto de curto prazo numa redução desta magnitude é de diminuição de produtividade, de aumento de custo, de pressão salarial, de aumento de custos salariais. Então, eu espero que ainda se tenha um bom senso de avaliação, discussão, talvez de flexibilização, de setores que possam fazer isso, outros não possam, mas me parece que a medida começa a ter uma repercussão maior, no sentido que ela deve ter no trato da coisa pública e da economia como um todo. Ode, essa celeridade com que o assunto tem sido tratado lá em Brasília e, aparentemente, o não ouvir das autoridades do mundo político aos alertas do setor privado, dos empregadores, abrem, obviamente, uma disputa ali, né? São duas visões completamente diferentes, né? O mundo político quer avançar com esse assunto e os empresários pedem cautela. Será que isso pode fazer com que os empresários tenham um espaço para pedir contrapartidas ao poder público? E se vierem, com que dinheiro o poder público poderia acenar ou pensar nessas contrapartidas? Porque espaço fiscal a gente não tem. Pois é, Naka, esse é um bom ponto, é um problema, porque se for a medida simplesmente para compensar este aumento de custo com produtividade, diminuição de produtividade, por uma carga menor de horário de trabalho, da massa de trabalho, da força de trabalho atual, por redução de impostos, benefícios, a gente já sabe que nós vamos ficar com dois problemas. Vamos ficar com um problema de diminuição de produtividade, de aumento de preço e de sistema fiscal, pior ainda. O que eu acho que a gente precisa discutir é o que faz uma economia do país ser mais produtiva, né? Você tem temas de educação, de sistema tributário, tem uma pirâmide de temas que são relevantes para aumento de produtividade que não são discutidos. Então, eu acho que especificamente essa discussão de troca da jornada de trabalho por redução de impostos, no momento atual, com a situação fiscal do país, seria pior ainda. E hoje, nos últimos dias, o Senado viu ali a proposição alternativa, um projeto alternativo do Senado, não, a Câmara, do deputado Rogério Marinho, que propõe alterações que aumentariam a flexibilidade na relação trabalhista, né, na relação entre patrão e empregado, por exemplo, com a possibilidade de contratos por hora, um modelo muito comum nos Estados Unidos. Qual a tua leitura sobre eventual proposta alternativa e as chances políticas disso? A chance política, eu assim, tenho dificuldade de ver, aparentemente está muito robusta, né, a percepção de diminuição da carga de trabalho. Eu acho que medidas como essa do senador Marinho, elas vão numa direção melhor, porque elas dão mais flexibilidade, tem segmentos, setores que têm aumento de produtividade maior, talvez pudessem ter alguma redução, tem outros que não têm, então generalizar isso para todos os setores gera um custo igual, que não parece o ideal, né? Então vai depender dessa dinâmica de eficiência, né? Agora, a medida como ela está, me parece, né,
do 6x1 isoladamente para todos, mesmo com uma graduação do ano que vem para o próximo ano, me parece um ponto realmente ruim do ponto de vista de produtividade nesse momento onde a gente está com inflação subindo, crescimento econômico diminuindo, pressão sobre temas de fiscais do governo. Não parece um bom momento. E, Aod, já que você me deu esse gancho, a gente viveu ao longo dos últimos dias no mercado financeiro um claro movimento de reposicionamento das apostas sobre taxa Selic. O mercado que trabalhava com a expectativa de alguns cortes, ainda que eles fossem bem comedidos aí ao longo deste ano de 2026, o pessoal está achando que se rolar mais um, vai ser vantagem. Qual que é a tua leitura, o que fez, na tua avaliação, o mercado financeiro virar a chavinha e passar a esperar um Banco Central cada vez mais conservador? Ele já estava sendo conservador, né? Porque estava fazendo cortes de 0,25 e não meio, como se esperava lá atrás. Por que o BC está tão cauteloso, hawkish, assim? Eu também estou nessa ponta do mercado mais cautelosa, sabe, Naka? Porque eu acho que você tem um evento externo, né, o efeito de guerra do Irã, mesmo os Estados Unidos agora, Trump dizendo que vai terminar, mas petróleo já subiu, preço de commodities externamente subiu, taxa de juros do Banco Central Europeu também vão parar de cair, Banco Central americano vai dizendo que vai parar de cair, então taxa de juros lá fora mais alta. E aqui no Brasil a gente ainda tem uma situação fiscal que é muito preocupante, né? O governo está com gastos elevados, isso pressiona, estamos com taxa de juros, não a Selic, a taxa de juros média, longa da economia, de 10 anos, 30 anos, acima de 7%, 8%, que é alto também. E, portanto, é um cenário fiscal mais o cenário externo desfavorável para uma redução mais agressiva de taxa de juros nesse momento, pelo menos enquanto a inflação não vier mais para próxima da meta, né? Porque a meta é 3% e ela está bem acima disso na expectativa para o próximo ano. E qual que tem sido o call para os seus clientes, Aod? Eu tenho achado que a probabilidade maior, né, deveria o Banco Central manter a taxa de juros na próxima reunião. Tá? Ainda que ache que a probabilidade pelas decisões do cupom ainda seria de uma pequena redução nos próximos juros, mas eu já votaria pela manutenção nesse próximo. E para os clientes, só para terminar, para os clientes do Grupo Avel, qual tem sido a recomendação diante dessa Selic que tende a ser mais alta e por um tempo que não dá para desprezar, infelizmente? Da minha parte, né, eu tenho dito que é um horizonte onde a gente deve esperar juros mais altos para esse ano e para o início do ano que vem, porque medidas de compensação de juros mais baixos, com o Banco Central com mais espaço, só virão com medidas de política fiscal eficiente, seja de controle de previdência, principalmente no ano que vem. Então, portanto, é um período onde os juros devem ficar mais altos. Você tem uma opção de renda fixa e também uma certa, assim, eu diria, dificuldade para se pensar em bolsa de valores ou ativos correlacionados com essa categoria. Muito bem, a gente conversou com a Aod Cunha, colunista do CNN Money e conselheiro de administração da Avel Investimentos lá na bela Porto Alegre. Aod, você está em Porto Alegre? Hoje estou sim. E aí para terminar, né? Qual é o teu palpite para o sabadão? Quanto que vai ser o jogo? Esse jogo vai ser difícil, mas eu acho que o Brasil ganha de 2-1. Muito bem, então o call está dado aqui pela Aod Cunha. Tomara que esteja certo, comprados em Brasil, a Aod Cunha e Fernando Nakagawa. Aod, obrigado pela conversa, bom fim de semana e bom jogo pra gente. Obrigado, um abraço, bom fim de semana. Tchau, tchau.